Durante meses, o mundo assistiu em silêncio enquanto o Japão destruía tudo no seu caminho. A frota americana havia sido atingida em Pearl Harbor, bases estratégicas caíam uma após a outra e o Pacífico parecia ter um novo dono. Para muitos, aquilo não era apenas uma sequência de vitórias, era o início de uma dominação inevitável. Os Estados Unidos estavam feridos, recuando, tentando entender como reagir a um inimigo que parecia sempre um passo à frente. Mas, no meio desse cenário de derrotas, longe dos holofotes e escondido nas comunicações inimigas, algo estava prestes a mudar completamente o rumo da guerra. No início de 1942, a sensação era de incerteza. Famílias ouviam notícias cada vez mais sombrias, nomes de lugares desconhecidos surgiam acompanhados de derrotas, e a confiança americana estava sendo testada como nunca antes. Enquanto isso, o Japão avançava com precisão quase perfeita, construindo um império gigantesco em questão de meses. Para os líderes japoneses, o próximo passo era óbvio: eliminar de vez o que restava da capacidade ofensiva dos Estados Unidos. E isso significava destruir seus porta-aviões, os únicos navios capazes de mudar o equilíbrio da guerra no Pacífico. A escolha do alvo foi estratégica. Midway, uma pequena ilha perdida no oceano, se tornaria o centro de uma armadilha cuidadosamente planejada. O objetivo japonês era simples: atacar a base, forçar os americanos a reagirem e então aniquilar sua frota em combate direto. Era um plano lógico baseado em tudo o que havia funcionado até aquele momento. O problema é que os americanos já sabiam. Decifrando códigos inimigos, os Estados Unidos descobriram o plano antes mesmo dele começar. E pela primeira vez na guerra não estavam reagindo, estavam esperando. Em silêncio, posicionaram seus porta-aviões, prontos para transformar a armadilha japonesa em algo completamente diferente. Mas mesmo com essa vantagem, o início da batalha não foi nada do que se esperava. Quando o confronto começou, os primeiros ataques americanos foram um desastre. Esquadrões inteiros de aviões torpedeiros avançaram diretamente contra a frota japonesa e foram destruídos quase sem causar dano algum. Um a um caíam no oceano. Pilotos experientes, jovens aviadores, homens que sabiam que estavam indo para uma missão quase impossível. Em poucos minutos, dezenas estavam mortos. E por muito tempo, aquela cena foi lembrada como um sacrifício inútil. Mas não foi. Enquanto os japoneses se concentravam em repelir esses ataques, algo invisível acontecia. Tempo estava sendo perdido, decisões estavam sendo atrasadas, aviões não estavam prontos, e sem perceber, a frota japonesa começava a se desorganizar. Era uma pequena falha. Mas em uma guerra, pequenas falhas são tudo o que você precisa. Então, quase como se o destino tivesse escolhido aquele exato momento, os bombardeiros americanos apareceram no céu. Eles vieram de cima, rápidos, inesperados, praticamente sem oposição. A defesa japonesa estava fora de posição, ocupada demais com os ataques anteriores para reagir a tempo, e em questão de minutos, o impossível aconteceu. Bombas começaram a atingir os porta-aviões japoneses, um após o outro. Explosões, incêndios, caos total. O poder que havia dominado o Pacífico simplesmente não conseguia responder. E no meio desse ataque, uma decisão individual mudou tudo. Um piloto americano percebeu que um dos porta-aviões ainda estava intacto. Sem hesitar, desviou do plano original, reposicionou seu ataque e lançou sua bomba no momento exato. Um único impacto, que selou o destino daquele navio. Ao final daquele dia, 4 dos principais porta-aviões japoneses estavam destruídos. A força que parecia invencível havia sido quebrada. E mais do que uma vitória militar, aquilo representava algo muito maior. Pela primeira vez, os Estados Unidos não estavam apenas resistindo, estavam vencendo. Midway não acabou com a guerra, mas mudou a direção dela. Mudou a confiança, mudou a percepção, mudou o futuro. Porque depois daquele dia, uma coisa ficou clara para o mundo inteiro: o Japão podia ser derrotado. E os Estados Unidos acabavam de provar isso.